Olá a todos, tudo bem? Então, nós vamos hoje dar aula referente às árvores rubro-negras, né? Então, como a gente estava conversando anteriormente, as árvores rubro-negras são árvores que são árvores binárias, né? Mas elas têm uma situação adicional que é para poder evitar que as árvores tornem-se árvores não balanceadas. Então, nós vimos anteriormente o que é uma árvore binária de busca. Nós já vimos também que nós temos outro modelo de árvores, que são as árvores AVL, correto? E agora a gente vai dar continuidade. Nós demos uma introdução de árvores binárias rubro-negras, e a gente vai começar a falar dessas árvores rubro-negras, ok? Então, vamos começar a falar delas a partir de agora. Tudo bem? Então vamos lá. Então, árvores rubro-negras, né? Ela é inventada em 72, né? Bem depois da árvore AVL, né? Sob esse nome de árvore binária simétrica. É uma árvore binária de pesquisa, como eu já falei, com um bit extra para decidir se o nó é vermelho ou o nó preto, né? Então, esse nó que dá, esse bit que dá a cor, né? Você pode colocar qualquer estrutura, mas dependendo da linguagem, a gente usa um bit ou a gente pode usar um caractere, né? Tá? Por restrição, então, a forma como os nós são coloridos por qualquer caminho da raiz até a folha vai assegurar que nenhum caminho é mais do que 2 vezes maior do que o outro. Então, assim, ela é aproximadamente equilibrada, ok? Então, as propriedades que nós já falamos em aula, né, na aula anterior, mas vamos lá. Quando o nó não possui fio esquerdo ou direito, então vamos supor que ao invés de apontar para nu, ela aponta para um nó fictício, que será uma árvore-folha, assim como todos os nós internos contêm chaves e todas as folhas são nós fictícios. Então, todo nó é vermelho ou preto, né? A raiz é preta, toda folha nula é preta. Se um nó é vermelho, então os filhos são pretos, obrigatoriamente. Tá? E todo o caminho entre a raiz até as folhas tem o mesmo número de nós pretos. Tá? Então, isso faz com que, numa árvore binária de busca, com N chaves e de altura H, na árvore binária de busca, então as operações de busca, remoção e inserção têm complexidade do tempo O de H, né? Onde H é a altura. Se a árvore está desbalanceada, a altura tende a crescer em relação ao logaritmo de N, né? Então, isso é o que faz desbalancear. As árvores rubro-negras são um tipo de árvores binárias que são ditas balanceadas com a altura de O de log de N. Então, se a árvore tem a altura, o tempo de execução de O de H e a altura é log de N, então logo, certo, nós vamos ter um tempo de execução, tá, em torno de O de log de N. Então, o que é uma árvore rubro-negra? Esse aqui é um desenho simples de uma árvore rubro-negra, né? Então a gente pode ver que o nó vermelho
pode ter 2 nós pretos, certo? Um nó preto pode ter 2 nós vermelhos ou 2 nós pretos. Não tem restrição dos nós pretos, né? Só que um nó vermelho não pode ter 2 nós vermelhos, certo? E a raiz é vermelha. Então, a gente vai, por experimentação, o máximo que a gente vai conseguir de altura de uma árvore em relação aos filhos, tá? É no máximo 2 vezes a altura do irmão, né? Da árvore irmã. Então, se eu tenho uma árvore com altura 10, o irmão ou vai ter altura 5, no máximo, no mínimo, ou altura 20, certo? Então, tem que pensar nessa dinâmica, tá? Então, a altura que a gente vai definir como árvore, a gente vai chamar de altura negra, que a altura denotada por altura negra de uma árvore é o número de nós negros, nós pretos, que se encontra nos caminhos da raiz até a folha. Então, é isso que vai denotar se uma árvore é balanceada ou não. Então, nesse caso, a altura negra vai ser 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, eu vou ter sempre árvores com o mesmo número de a mesma altura negra de nós pretos. Tá? Então, a estrutura de um nó é definido por uma cor, né, que pode ser um bit, que vai dizer se for um bit é 0 ou 1, né, ou um char, né, que pode ser vermelho ou preto. A chave, que pode ser, por exemplo, um número inteiro, o filho direito e o filho esquerdo, que são ponteiros que apontam para a subárvore esquerda e direita. Tá? E aí algumas implementações usam o nó pai, mas nós já conversamos em sala de aula que ao invés de usar o nó pai, nós vamos usar uma estrutura auxiliar, certo? Que vai ser uma pilha de caminhamento. Nesta pilha de caminhamento, você vai registrar os nós que corresponde ao pai do nó atual, certo? Então, como é uma pilha, o que está no topo da pilha é o pai do nó que eu estou. Então, estou no nó, vamos supor, deixa eu voltar aqui um pouquinho do exemplo. Eu estou no nó 14 e na minha pilha vai ter o nó 11. Eu vou ter um elemento na pilha cujo o dado, em vez de ser um inteiro, é um ponteiro para a árvore rubro-negra, que vai apontar para 11, certo? Então, isso a gente já conversou também. Deixa eu ver onde é que eu estou aqui. Só um pouquinho. Agora eu me perdi. Então, como é que a gente faz? Um minuto só. Né? Então, os nós internos da árvore representam as chaves, as folhas são apenas nós fictícios, aqueles nós null, tá? Mas a gente pode
Ainda assim, não dá muita trela, né, muito preocupação por esse nó fictício, tá? Então, as operações. Operação de inserção e remoção são são um pouquinho mais complicadas, porque elas podem ferir algumas propriedades da árvore binária rubro-negra, tá? Mas essas operações podem ser implementadas de forma bastante parecida, tá? Com as respectivas operações de árvore binária de busca, certo? Mas eu tenho que lembrar de fazer os devidos ajustes, certo? Então, o algoritmo de inserção, ele começa na raiz, tá? E compara as chaves para escolher qual dos filhos ou qual das subárvores que ele vai descer. Então, eu estou inserindo, né? Então, como é uma árvore binária de busca, também, né, ela não pode ter nós com chaves iguais. Então, obviamente, se eu vou inserir um nó que esse nó não existe, essa chave não existe, então eu vou encontrar um nó vazio, uma subárvore vazia, certo? E aí o que eu tenho que fazer? Nessa subárvore vazia, eu tenho o pai, encontrei um filho que é vazio, e é nele que eu vou criar um novo nó e colocar esse novo nó no pai, certo? Que é o nó que eu estou. Este novo nó, obviamente que ele é vermelho, que é para garantir que todos os nós, né, todos os caminhos têm o mesmo número de nós pretos, ok? E se após a inserção for quebrada qualquer uma das propriedades, devem ser feitas rotações ou inversão de cores. Tudo bem? Bom, normalmente as regras de inserção levam em consideração a cor do tio, que é o outro filho do pai, tá? Então, eu estou inserindo no meu pai, só que eu preciso saber quem é meu tio. Para eu saber quem é meu tio, certo? Eu tenho que. Meu pai tem que saber quem é o pai dele, meu avô, para poder saber quem é o irmão dele, certo? Então, o irmão do meu pai, que é o tio, eu preciso saber quem é o meu avô. E é por isso que eu preciso, na hora que está descendo, construir a minha a minha lista, minha pilha, melhor dizendo, a minha pilha de caminhamento. Então, se eu estou no meu pai, certo? Eu parei no meu pai e vou criar o filho. Então, no meu topo da minha pilha de caminhamento, vai ter quem? O pai do novo filho. Desculpa, o pai do novo filho, certo? Então, eu estou no pai, vou criar o novo filho, e quem vai estar no topo da pilha de caminhamento? O pai deste pai, certo? Que é o avô do novo filho. Se eu tenho o avô do novo filho, eu consigo saber quem é o irmão do pai ou o tio. Deu para entender a ideia? Certo? Então vamos lá. Então, existem 3 casos para corrigir as cores após uma inserção. Ok? Na verdade, existe um outro caso. Primeiro caso eu estou inserindo o primeiro nó. Ora, toda inserção ela começa com nó vermelho. Se eu estou inserindo o nó vermelho, e aí eu quebro a regra de que a raiz é preta. Então, o primeiro caso é esse. Inserir um nó vermelho e eu preciso trocar a cor deste nó, porque ele é raiz. Se ele é raiz, então ele tem que mudar para preto.
Como é que eu descubro se ele é raiz? Simples. Basta olhar a, a pilha de caminhamento. Se a minha pilha de caminhamento está vazia, significa que ele é a raiz de todas as árvores. Então, ele não pode ser vermelho, tem que ser preto. Então, tem que trocar. Certo? Aí, os outros casos dependem do tio. Certo? O tio do elemento inserido é vermelho. O tio do elemento inserido é preto. E o elemento a ser inserido é o filho da direita. E o tio do elemento inserido é preto. E o elemento a ser inserido é um filho da esquerda. Vamos olhar isso com detalhe. Tá? Então vamos lá. Primeiro caso. Caso 0. A inserção é feita em uma árvore vazia. Certo? Então estou inserindo aqui o elemento 13. Então basta alterar a cor do nó vermelho novo para preto. Ok? Esse é o caso 0 que a gente falou. Caso 1. Eu quero inserir o 4. A inserção do nó 4, tá? Ele vai ser filho esquerdo do nó 5, que já é vermelho. Então, 4 quer dizer, usando a ideia de rubro-negra e de árvore binária de busca, eu vou procurar quem vai ser o pai do 4. O 4 é o novo nó. Então, vou olhar 11. 4 é menor do que 11, então ele vai para a direita, vai para a esquerda. 2 é menor do que 4, então vai para a direita. 7 é maior do que 4, então ele vai para a esquerda. 5, né? 5 é maior do que 4, então 4 vai ser o filho esquerdo, certo? De 5. Lembrando que 4, ao entrar, ele vira vermelho. Ok? Então, o que, que vai acontecer? Na hora que eu inserir o 4, eu quebro a regra, tá? Eu vou quebrar a regra que um pai vermelho não pode ter filho vermelho. Ok? Então, quebro essa regra. O que, que eu tenho que fazer? Neste caso da inserção, o tio, que é o 8 aqui, ó. Quem é o tio do 4? É o 8, certo? Também é vermelho. Então, se o tio for vermelho, então deve-se fazer mudanças nas cores do pai, do tio e do avô, certo? Então, eu tenho que mudar o 7 para vermelho, o 5 para preto, o 8 para preto e o 4 fica vermelho, sem nenhum problema. Ah, professor, não bastaria botar o 4 preto? Não, porque se eu coloco o 4 preto, eu mudo a quantidade, eu mudo a altura preta, né, a altura negra, que do lado 11, 14, ó, ele tem 1, 2, 3. Do lado 11, 2, eu vou ter 1, 2, 3, aqui na ideia do 1, eu vou ter 1, 2, 3, se o 4 for preto, mais o filho de 4. Então, vou ter 4. Então, não posso alterar a cor do 4. Eu tenho que alterar a cor do 5 e do 8. Mas, para manter o mesmo número de cores, o que eu tenho que fazer? Alterar a cor do 7. Obviamente que vocês já perceberam, certo? Que se eu mudar a cor do 7 para vermelho, o pai do 7, que é o 2, é vermelho. Então, o que, que vai acontecer? Eu preciso expandir essa minha ideia ou continuar a subida da árvore
para mudança de cores. Isso a gente vai estar olhando agora. Certo? Então, se o pai do novo nó for preto, não tenho nada que fazer. Se o pai do novo nó for vermelho, ele viola a condição 4. Certo? O que eu posso fazer? Adia-se a correção do problema, retorna-se indicação de estado do que se processou no vermelho, anota-se o estado do problema, anota-se também a indicação de que o filho, se esquerdo ou direito, para saber qual rotação vai executar. Então, vamos olhar como é que eu faço. Como é que a gente pode fazer. Então, estamos, então... Então, o que aconteceu? Certo? Foi mudado isso aqui. O 7 virou preto, 5 e 8 virou vermelho, e aí eu tenho um... Não, desculpa, tá certo. Né? Então, o que aconteceu? O 4 é isso aqui, né? Deixa eu ver. Então, deixa eu ver de novo aqui, falando para vocês. O 4 continua vermelho, o 5 e o 8 nós mudamos para preto, conforme a redesignação, e o 7 virou vermelho. Só que eu tenho o 2, né? O 2, ele é vermelho. Então, eu tenho que olhar a condição do tio, certo? Quem é o tio do 7? Tá? Eu estou colocando o nó. É o 14, certo? Então, volto, o 2, o 11 e o 14. O tio do elemento inserido, que é o 7, tá? É preto. Então, o 14 é preto. Certo? Então, e o 7 é um filho da direita. Então, tem o caso 2 para resolver. Tá? Então, vamos lá. Estamos no nó avô, tem que existir e é preto. Neste nível recursivo, corrige o problema do neto. Se o tio for preto ou não existir, basta fazer uma rotação simples ou dupla para o lado do tio. Se o tio for vermelho, troca-se o pai e o tio para preto e o avô para vermelho. Certo? E aí eu retomo o problema entre o avô e o bisavô. Então, neste caso, o tio é preto, certo? Então, se o tio é preto, basta fazer... se o tio for preto, basta fazer uma rotação simples ou dupla para o lado do tio. Tá? Então, o que a gente vai fazer é uma rotação simples. Vamos olhar. A árvore é essa, certo? E a gente vai fazer uma rotação. Neste caso, deixa eu pegar a árvore aqui de volta. Aqui eu estou só com uma tela, gente, desculpa. Então, estava assim, nós mudamos isso para isso aqui, e aí gerou essa confusão. O que eu tenho que fazer? Uma rotação para o lado do tio, certo? Do tio quem? Desse tio aqui. Então, quando eu fizer a rotação, certo? E a rotação, neste caso, vai ser uma rotação dupla, tá? Então, o que vai acontecer? O 7, dupla não, uma rotação simples. O 7 vai subir, certo? Eu vou fazer uma rotação
à esquerda, na verdade, é uma rotação ao contrário do tio, né? Vou fazer uma rotação à esquerda, o 7 sobe, certo? Rotação à esquerda, o 7 sobe e desce o 5. Então, a rotação, deixa eu só checar aqui. Opa. 5, 7. O 7 vai subir, certo? É uma rotação simples. O 2 passa a ser filho do 7. O 5 passa a ser filho do 2. E aqui eu vou ter ainda 2 filhos com cores diferentes. Só que agora, né, o que eu posso fazer? Tá? A gente pode mudar cores. Tudo bem? Então, de novo, eu não estou mexendo aqui, certo? Então, neste caso 3, veja que eu ainda estou trabalhando a inserção do nó 4, certo? O tio do elemento inserido 14, certo? O tio do elemento, entre aspas, inserido, é preto. O elemento inserido 2, certo? Que é a nova inserção, tá? É um filho da esquerda. Então, o que eu tenho que fazer? Se o tio for preto ou não existir, basta fazer uma rotação simples ou dupla. Se o tio for vermelho, troca-se o pai pelo tio. Opa, opa. Então, eu vou ter que fazer outra rotação, certo? Opa. Outra rotação, agora neste caso, uma rotação entre o 7 e o 11 e o 14, e uma rotação à direita. E a minha árvore vai ficar assim, ó. 7, 2, o 11 virou nó vermelho, tá? E agora eu tenho o 2 tá vermelho, igual ao 11, e aqui o caminhamento eu vou ter 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Então, a inserção do nó 4 me levou a fazer duas rotações, tá? Ou uma rotação dupla, na verdade, uma rotação dupla, tá? Deixa eu ver aqui a árvore. Uma rotação dupla, que eu rodo aqui, faço a transição do 7 para o 2 à direita, depois uma à esquerda, depois uma rotação simples, uma outra rotação simples à direita. Então, faço essas duas rotações, tá? Opa, 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 opa. E aí, com isso, tá? Eu consigo gerar uma árvore binária de busca rubro-negra, certo? Com a mesma quantidade de nós sendo atendido. Então, percebam que estou apresentando para vocês o pior caso, né? Onde eu tenho que mudar cores, fazer rotações, subir na árvore, subir o nível da árvore. E como é que eu subo o nível da árvore? Seguindo a pilha de caminhamento, certo? Eu sei quem é meu pai, desempilho, sei quem é meu filho, o pai do pai, desempilho, eu sei quem é o pai do pai do pai, é só desempilhar. Eu fui desempilhando, eu chego até a raiz, tá? Sei que com isso eu tenho que ter um ponteiro em todos os elementos para o... Ok? Mesmo fazendo toda essa movimentação, tá? A complexidade de inserção
ainda acaba sendo de ordem logarítmica, certo? Porque eu estou subindo, né? Mesmo eu estou subindo em altura. E a altura é no máximo duas, a altura de um lado é no máximo 2 vezes a altura do outro lado. Então a altura sempre vai ser log de n, ok? Então, como a gente já viu lá no começo, para a questão de complexidade, a gente as ignora os fatores, os números, né, os fatores que são multiplicativos. Então, se eu tenho 2 log de n ou 5 log de n, não vai fazer muita diferença, certo? Então, o pior caso na fase de balanceamento é que se eu tiver que aplicar a inversão de cores até a raiz, que foi o que a gente fez, certo? Então, como a gente fez essas várias operações, mesmo essa subida para a raiz, que é o pior caso que eu mostrei agora, vai ser logarítmico, tá? Então, a conclusão é que a complexidade de inserção em árvores rubro-negras é logarítmica, ok? Bom, então, é só para a gente entender, tá? O que é uma rotação à direita? Uma rotação à direita é o que eu tenho que fazer? Eu tenho o avô, que é preto, obrigatoriamente o avô é preto, certo? Então, quando eu tenho só que fazer a rotação, eu não interessa a cor do tio, ok? Não vai me interessar a cor do tio. Então, neste caso, tá? Neste caso, o que a gente vai ter? A gente vai ter, olha essa primeira linha. Eu vou ter que trocar a cor do pai, a cor do avô. Independente, né, da cor do tio, porque eu sei que o tio pode ser preto, certamente ele é preto, tá? Então, eu só aplico a rotação quando o tio é preto. Se o tio é preto, rotação. Se o filho, não é, for inverso, então se o pai é filho esquerdo, o filho for filho esquerdo, rotação simples. Se o pai é filho esquerdo e o filho é direito, é uma rotação dupla. Mesmo procedimento de rotação que a gente tem árvore AVL, ok? Mas além da rotação dupla, eu tenho que trocar cores. Isso se, de novo, se o tio for preto, ok? Tá? Bom, se o tio não for preto, se o tio já for vermelho, deixa eu voltar aqui. Se o tio for preto, basta fazer uma rotação simples. Se o tio for vermelho, eu tenho que trocar o pai e o tio para preto e o avô para vermelho, certo? E aí eu subo e verifico se a troca do avô para vermelho ocasionou uma outra, uma outra quebra das regras, certo? E aí eu continuo vendo. Então eu vou olhar para o avô e dizer assim, olha, bisavô, você é vermelho? Então, se você é vermelho, qual é o meu tio bisavô? Né? Então, eu tenho que olhar para o tio bisavô. Se eu olhar para o tio bisavô,
Se ele for preto, rotação. Se for vermelho, troca a cor do bisavô e do tio bisavô e do pai do bisavô. Certo? E aí vai subindo, vai escalando. Certo? Ok? Que foi o que a gente fez. Foi exatamente o que a gente fez. Ó. Que é o pior caso. A gente inseriu aqui, ok? O que eu vou olhar? O tio é vermelho. Opa, então não é rotação. O que eu tenho que fazer? Trocar a cor do tio e do pai e do avô. Então, o que a gente faz é trocar a cor do tio e do pai e do avô. Tio é vermelho, troca a cor do tio, do pai e do avô. Tio é preto, rotação. Certo? Simples ou dupla. Ok? Resumindo, inserção é isso. Tá? Trocou cor, resolve. Certo? Se da troca de cor não resolver, de novo, continua, só que dessa vez eu estou subindo. Qual é o mecanismo de subida que a gente vai fazer? É a pilha. Basta desempilhar, eu subo o nível. Se eu desempilhar de novo, subo 2 níveis. Até que a pilha esteja vazia. Aí eu subi todos os níveis. Perfeito? Como é que eu sei que eu estou na raiz? Quando a minha pilha é vazia. Pilha vazia, cheguei na raiz da minha árvore. Perfeito? Bom, então continuando aqui. Tio preto, rotação. Tio vermelho, troca a cor do tio, do pai e do avô. Beleza? Remoção. Remoção, ela é mais delicada, tá? Mas ela é também realizada com número logaritmo de operações. Bom, então por onde que a gente começa na remoção? A gente começa na remoção de árvore binária de busca. Acha o elemento, certo? Eu vou lá, pego esse elemento e verifico. Se ele é folha, remove igual. Se não for folha, nós usamos aquilo que eu ensinei em sala de aula, que é o menor dos maiores ou o maior dos menores, substitui, né, pelo nó que eu quero estar removendo, substitui MDM e começa a partir do filho do nó que eu queria ter removido, o que eu mudei o valor, né, a partir do nó do filho dele, tento remover o MDM, certo? E aí, esse MDM, ou ele é folha, ou ele tem um filho folha, certo? Então, ou ele é folha, ou ele tem só um filho. E aí eu vou fazer todo o processo. Como ele não é folha, o que eu tenho que fazer? Achar o MDM, que está no único filho que ele tem. Jogo para lá de novo. Aplico o processo de remoção. Beleza, removeu, tá? Aí eu vou aplicar as regras da rubro-negra. Beleza? Então, eu espero que vocês já saibam como fazer uma remoção em árvore binária de busca. Tranquilo? Certo? Bom, após essa mudança, após essa finalização, o que a gente vai ter? Eu quero saber se o nó removido, quem é o nó removido? E o nó que realmente saiu. Então, vamos dizer que possa ser uma folha ou pode ser o MDM, lembra? O MDM que vai ser removido por último é uma folha. Tem que ser uma folha. Professor, ele não é folha. Ok. Então, a partir dele, quando eu remover ele, eu vou buscar o MDM do MDM. Certo? Quando eu buscar o MDM do MDM, esse cara
Se não for folha, 1 hora vai chegar na folha. Okay? Vamos supor que a árvore tenha 100 altura 100, certo? Pô, aí eu quero remover o quinto. Aí eu vou buscar o MDM, ele vai dar lá a altura 50. Beleza. Eu pego esse 50, jogo para a posição 5, para o que está na altura 5, no nível 5. Repito o processo para o que está lá na altura 50. Tá? No nível 50. Se ele não for folha, de novo baixo. Vamos supor que baixei lá no 75. Se o 75 for o MDM que é folha, beleza. Agora eu tenho que remover o que está no nível 75. Se esse nó, certo, que eu estou removendo, realmente for rubro, certo? Se for vermelho, a árvore vai continuar rubro-negra. Ok? Então, qual é a expectativa? Eu busque remover o nó vermelho. Se esse nó não for vermelho, é que é uma confusão, que é aí que a gente vai verificar. Ok? Então, se o nó removível Y, tá? A árvore continua rubro-negra. Simplesmente, certo? Eu vou levar o X lá para cima, tá? E a árvore continua certo. Acho que eu falei um pouquinho errado, né? Então, vou buscar esse X. Não, mas está certo aqui mesmo. Certo? Eu vou pintar o X aqui de vermelho, porque ele estava aqui, certo? E esse X, se esse cara aqui for vermelho, tá tudo bem, certo? Basta remover ele, que tá tudo certo. Não tem nenhum problema. Tá? Porque aqui eu vou ter 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu vou continuar 1, 2, 3, 1, ó. Aqui tem um erro, tá? No meu desenho. O X aqui, ele vai ficar vermelho, tá? Vai continuar 1, 2, 3. Se o X for vermelho, tá? Tá tudo certo. Não troca a cor. Tem um erro ali, mas eu já vou alertando vocês, certo? Então, se o Y for vermelho, não tem problema. Eu puxo o X para cá. Quem é o MDM? É o X, ó. Puxei para cá. Se esse X for vermelho, beleza, tá? Não muda a cor do Y aqui. O X subiu, vai pegar. Lembra que eu só levo a chave. Não vou levar nem a cor do bit, né? Nem o bit de cor. Só levo a chave. Né? Aí, se esse cara que eu vou remover agora, esse X, for vermelho, tá tudo bem. E se não for vermelho? Aí que começa a brincadeira. Certo? Se esse nó a ser removido for preto, então o que vai acontecer é que o número de pelo menos um caminho foi decrementado e, consequentemente, a terceira condição, que é todos os caminhos têm que ter a mesma altura negra, foi complicada, certo? Então, eu tenho dois tipos de solução. A remoção efetiva e a remoção preguiçosa, tá bom? Então, como é que é a remoção preguiçosa? A remoção preguiçosa consiste em marcar o nó removido, mas sem tirá-lo da árvore. Então, nesse caso, eu não tenho nenhum
remanejamento necessário. Mas, em compensação, os algoritmos de inserção e busca devem ser modificados para levar em conta, tá, que alguns nós da árvore devem ser considerados como ausentes. Então, eu vou ter que ter uma outra marcação, que pode ser um bit de cor, né, para dizer, olha, este elemento não existe, apesar de ele estar lá, ele não existe. Esta possibilidade, tá, de solução, ela só é viável quando uma aplicação de rubro-negra ocorrer poucas operações de remoção, certo? Então, e também ela não é muito recomendável, tá? A remoção efetiva. A remoção efetiva, ela é através do número logaritmo de operações, igual, certo? Nós vamos detalhar essa remoção a seguir. Então, existem quatro, tá? Quatro tipos de quatro tipos de casos para corrigir as cores após uma remoção, tá? Então vamos lá. Seja Z o nó a ser removido, tá? Então seja Y igual a Z se Z possuía ou um ou nenhum filho, certo? Se Z possui um ou nenhum filho, tá? Então desculpa, o Y vai ser igual ao Z se Z possuir um ou nenhum filho. Ou Y vai ser o sucessor, ou seja, o MDM de Z, se Z possuía dois filhos. Então, eu tenho que olhar para o Z, que é o nó vai ser removido, eu tenho que olhar se ele tem 0, 1 ou 2 filhos, tá? Então, seja X o filho de Y antes da remoção de Z, ok? E no caso Y não possui esse filho. Então, seja W o tio de X antes da remoção de Z. Vamos ver detalhadamente isso aqui, tá? Então, essa é a situação. X é o nó, Z é o nó que eu quero remover, certo? Então, eu quero remover Z. Ora, Z, ele tem dois filhos, certo? Então, eu vou pegar o MDM, o sucessor. Porque se Z só tivesse um filho, tá? Significa que Z é preto e o filho é vermelho. Entenderam? Como Z possui dois filhos, tá? Então, vou pegar o sucessor de Z. Ou seja, o MDM de Z aqui é o 6, certo? E eu vou olhar para esse cara, se ele tem filho ou não. E W vai ser o tio do elemento Y que eu quero remover. É chatinho assim mesmo, tá? Bom, a outra, a ideia é que vamos considerar que X sempre como sendo duplo preto. O que é um duplo preto?
Se X for duplo preto, significa que os dois filhos são pretos, tá? Então, neste caso, a ideia é que X receba a pretidão do seu pai para manter a propriedade 5, que eu estou removendo, então ele vai receber a pretidão do pai dele. No caso em que X é preto e vermelho, tá? Basta fazer X simplesmente preto, e todas as propriedades estarão satisfeitas. Então, vamos lá. Então, caso 1, o tio é vermelho. Volta lá. O tio é vermelho, certo? Primeiro caso. Então, o tio é vermelho. Eu quero remover o X. Ok? Então, o que eu tenho que fazer? Neste caso, tá? Após Z ter sido removido, Y assumido no lugar dele, certo? X, que era o sobrinho, passa a ser irmão, porque subiu um nível. Veja, vou voltar lá, tá? Opa. Eu quero remover Z, eu passo Y para lá, certo? Passei o Y para lá. Então, aqui no lugar do 3 ficou o 6. E agora eu quero remover este 6. Ora, como ele não é MDM, tá? Ou seja, como ele não é folha, melhor dizendo, o que eu vou ter? Eu vou ter que trabalhar a remoção desse cara. Então, de novo, esse Y, na próxima chamada, ele passou a ser, tá? Ele passou a ser o nosso Z. E o MDM dele vai ser o 7. Então, eu vou olhar para este cara aqui, ó, tá? E vou decidir o que fazer. Então, se o W é vermelho, então, se o W é vermelho, tá vendo? Eu subi, deixa eu só ver aqui. Se o W é vermelho, então eu não tenho muito o que fazer, certo? Já está feito. Então, tenho 15, o 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? Deu para entender? Tá? Então, a gente vai parar a aula aqui e depois a gente fala um pouquinho mais dos outros casos. Bom, eu sei que é complexo, então assistam essa aula com muita atenção, parando, tá? Para poder a gente dar garantia de que as coisas vão funcionar, tá bom? A árvore rubro-negra é uma árvore que exige uma certa atenção para poder a gente tomar ciência do que fazer, beleza? Então a gente continua a remoção na próxima aula. Um abraço.